muito bom dia! Está começando mais um programa TV News e claro, eu e você em mais um dia, mais uma quinta-feira para lá de especial, porque além de duas programações, tem muitas notícias, muitas coisas boas vindo por aqui. E olha, antes de iniciarmos o nosso programa, já quero lhe agradecer por sua audiência, o seu carinho todos os dias aqui, através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Quero deixar um abraço carinhoso também para você que nos assiste aqui através do YouTube. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, porque todos os dias, ao entrarmos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, você recebe a notificação na tela do seu celular, computador, tablet, aonde você estiver, dá para clicar e assistir ao vivo. Muitas notícias e muitos conteúdos bacana para você. Hoje também é dia aqui de café, cinema, poesia, arte e cultura, ó, de ladinho, entrelaçado, trazendo aí mais um episódio especial. E também Conexão Pop, cultura, entretenimento e claro, você encontra tudo isso aqui na telinha da TVI toda quinta-feira. Mas antes da gente falar então aí sobre as notícias, a gente traz o que? A nossa previsão do tempo. A gente sabe que essa semana já amanheceu ali na segunda-feira com um solzinho mais quente, o verão batendo aí nas portas. Depois de tanta chuva, a expectativa era de fato para que o calor fizesse ali então essa boa iniciada. Então assim, semana começando e a gente quer saber como fica em Itabuna e as demais cidades aqui da região o tempo. Itabuna nesse momento marca 29 graus, calor, hein? Calorzão, dia de passar protetor solar bastante, mais do que nos outros dias ali de nuvens. Então hoje já prepara a garrafinha com água, bebe bastante água, se hidrata. Por quê? Porque a previsão é de sol durante todo o dia aqui em Itabuna, a máxima chegando aí a 30 graus. E a semana promete solzão aí até o final de semana, hein? Então, ó, até sábado tem solzão, domingo também amanhece com um dia bem bonito aqui em Itabuna. Ilhéus segue aí com 27 graus, máxima de 29, solzão também por lá. Quem conseguir ali no horário de almoço dar um pulinho na praia, aproveitar. Os turistas também agradecem, né, esse tempo. Ilhéus que na semana passada fez muita chuva, aquela garoa chatinha, porque para quem gosta de viajar, ou para quem recebe férias agora no final do ano, entre outubro e novembro, pega ali aquele recessozinho de feriados também que vai emendando, pode também ir a Ilhéus, ao litoral para aproveitar. E esse tempo não estava tão agradável, né? Aqui para nós, só chuva na semana passada por lá, entre Ilhéus, Itacaré, Serra Grande. E agora o sol resolve aparecer aí com maestria. Itacaré 27 graus também, com máxima aí de 29, solzão também por lá. Serra Grande 28 graus com máxima de 30, predominantemente ensolarado, bastante sol também por lá. Dá para aproveitar uma praia, cachoeiras. Serra Grande tem boas cachoeiras, hein, Cássio? Serra Grande tem muitas cachoeiras, tem praias assim deliciosas. Eu digo que Itacaré tem ali cada refúgiozinho, são paraísos. Paraísos de fato, a praia gostosa, mais isolada, tem muitos locais ali também. Que assim, dá para fazer trilha, então é um destino completo. Uruçuca nesse momento também marcando 29 graus, com máxima de 30, solzão também por lá durante todo o dia. Itajuípe 29 graus, com máxima de 31, Itajuípe, ó, vai dar uma esquentada também por lá. E Vitória da Conquista amanheceu calor, hein? 25 graus nesse momento, com máxima de 29. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, ó, amanheceu aí nesse calorzão que não é tão comum por lá, né? Vitória da Conquista, que é conhecida então aí pelas baixas na temperatura, aquele diazinho mais friozinho, aquele sol que aparece, mas é um sol tímido hoje, resolveu aparecer com força, em 25 graus, máxima de 29, condições aí de muito sol durante todo o dia em Vitória da Conquista e até mesmo final de semana promete aí calorzão com máximas de 29 também em Vitória da Conquista. A gente vai trazer Gustavo ainda amanhã aqui no programa, que é o nosso correspondente lá de Vitória da Conquista, para falar um pouquinho então sobre o que está acontecendo por lá, o tempo também que deu uma virada de chave aí. Vitória da Conquista, como é que segue aí como destino turístico agora
já que vem aí algumas festas, comemorações da cidade. Então a gente vai trazer aqui para vocês amanhã o Gustavo com muitas notícias de Vitória da Conquista. Mas antes, a gente já começa aqui as nossas notícias falando da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro na terça-feira. A operação que durou 12 horas e contou com mais de 2.000 policiais de diversas forças. As Forças Armadas, então, entraram ali no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, em busca e com o pedido ali, o mandado de busca e apreensão de 100 suspeitos. No entanto, a polícia foi recebida ali, então, com intensa troca de tiros, além de muito bombardeamento através dos drones, e reagiram também. Acontece que os números de mortos já ultrapassaram 100 mortos. Chega aí na casa de 138, 140 mortos já até o momento. De fato, foi uma cena muito triste o que foi visto ontem em uma das praças ali na Penha. É uma tristeza quando se fala em famílias, mas a gente entende que, por outro lado, existem também as pessoas que estão ali de bem, os inocentes. A gente fala, né, em comunidades que tem pessoas também do bem, que tem crianças. Muitos colégios foram fechados aí nas comunidades do Rio de Janeiro, além de que todo o fluxo parou, então. A cidade, então, precisou parar completamente. Escolas fechadas, postos de saúde, hospitais também que ficam localizados ali nas redondezas entre Complexo do Alemão, Complexo da Penha. É muito triste, as imagens mostram aí as casas como amanheceram ontem, na quarta-feira e hoje nessa quinta. Alguns moradores voltando então para suas residências, as crianças voltando para as escolas. Olha, parecia um cenário de guerra. A gente imagina a guerra lá de Gaza, a faixa de Gaza, aqueles bunkers, quando a gente viu que tudo aconteceu, aqueles jovens em festas e começaram aqueles bombardeios e mortes e reféns. Bom, é bem parecido aqui no caso do Brasil, pelo simples fato de pessoas que não têm nada a ver com o que estava acontecendo, que era essa guerra entre facções e as forças militares estavam no meio disso tudo. Então, quem mais sofre são os civis, o cidadão de bem, que trabalha, que dá duro de fato, que tentou entrar então nas comunidades, mas que infelizmente diante das 12 horas de operações, gente, não podia. Olha só, essa imagem aí de fumaça, esses focos de incêndio eram barricadas que foram feitas ali entre algumas vielas, as entradas e também saídas ali das comunidades, a fim de que a polícia não invadisse, de que não entrasse, mas não teve jeito, né? Tanto com os blindados quanto a pé, a polícia então cercou completamente as comunidades e fez ali o trabalho que era tentar pegar um dos criminosos que era muito procurado, conhecido então ali como o chefe do tráfico nessa comunidade. Porém, ele conseguiu fugir pela área de mata e até o momento acaba ali então todo esse processo da família fazer o reconhecimento. Ainda tem pessoas sendo ali procuradas, desaparecidas no Rio de Janeiro. As famílias continuam, então, na busca por seus familiares. Quando as imagens começaram a circular dos corpos ali, naquele local, naquela Praça da Penha, as famílias retirando e moradores da comunidade retirando, então, essas pessoas de dentro daquela mata. A gente via também que algumas delas estavam com roupas camufladas. E essas roupas foram retiradas do corpo. Nenhum deles foi morto, então, nu ou seminu, despido como estava ali naquela imagem, tá? Eu acredito que não existe nenhuma palavra que a gente fale para uma família que acabou de perder seus entes queridos nesse momento, que seja capaz de confortar ou de mudar as escolhas dos mesmos. Muitas mães oraram, choraram, imploraram para que os seus filhos saíssem desse mundo errado, desse mundo que só tem 3 caminhos. Ou você se liberta,
ou tem a prisão, ou infelizmente enfrenta aí trocas de tiro, rebeliões e etc. Então, são famílias que sim, que choram nesse momento e até mesmo na busca, tentando encontrar os seus entes queridos. Mas o outro lado também existem policiais com famílias. Ninguém é recebido nas comunidades, pelo menos pelas facções, com flores, com rosas. Isso a gente tem que falar, porque é o outro lado também da moeda. Então, de um lado existe um fuzil apontado, do outro mais um fuzil apontado, e aí? Nessa guerra, ninguém ganha. Não existe um lado que é vitorioso. Infelizmente, a gente viu aí também 4 policiais mortos nessa operação do Rio de Janeiro. Ainda existem corpos sendo procurados ali. O BOPE também fez um anúncio nessa manhã, falando que as operações continuarão acontecendo, que eles não irão recuar. Existem algumas coisas que a gente tenta entender do sistema, e uma delas é até quando tudo isso vai acontecer, até quando o morador, o cidadão de bem, vai ficar coagido. As operações, elas são montadas, não é da noite para o dia. O que aconteceu na terça-feira não foi planejado na segunda, à noite, na madrugada, nem no final de semana. São anos, ou ano, como foi falado também pelo governador do Rio de Janeiro, que já era uma operação muito bem planejada para que conseguisse capturar então o chefe do tráfico. E, no entanto, tinha 100 mandatos ali de busca e apreensão. Foram diversos fuzis, mais de 40 fuzis pegados ali, buscados nessas residências. E, além de tudo, a intensa troca de tiros que fez com que toda a comunidade ali padecesse, né? De fato, são casas com cenário de destruição, de guerra, muito triste. As imagens que mostram ali essa pós-operação. Olha, muitos veículos incendiados. Esses veículos que são incendiados é a fim de que a polícia não entre, de que não chegue até aquele local de fuga ou a entrada para a comunidade. Então, existem alguns jovens também que as famílias postam até o momento que não foram encontrados. Estão fazendo aí o reconhecimento também no IML da Leopoldina. Então, naquele local se concentra ali o Ministério Público, alguns órgãos dos direitos humanos, fazendo ali toda a ajuda, o aparato com a família para o enterro. Quem não tem condição também para fazer um velório, não tem dinheiro para o caixão, existem os órgãos competentes que agora ajudam ali, e advogados também para fazer todo o trâmite. Então, para fazer até mesmo o reconhecimento dos corpos, precisa ter ali a identidade, algo que comprove o seu vínculo com aquela pessoa. Você precisa ter um vínculo direto, ou seja, pai, mãe, esposa, filho. No caso aí, então, de primos, avós também, tá? Avós é uma ligação direta, então pode fazer o reconhecimento dos corpos. No entanto, primos, amigos, terceiros não podem fazer esse reconhecimento e retirar o corpo ali do IML até o momento. Então, esses corpos estão amontoados por lá, esperando que outras famílias façam o reconhecimento. E, infelizmente, é o retrato de tudo que vem acontecendo no Brasil, né? A gente vive uma realidade em que, quando se fala das comunidades, existe muito preconceito, existe sim um estigma, e a gente não está aqui para fingir, romantizar ou fechar os olhos. Até então, quando eu li os comentários dos vídeos dessa operação, muitas pessoas falando ali, então, do quanto as famílias que não têm nada a ver com o que estava acontecendo estão sofrendo com esse momento, né? Eu não falo a família de policial e eu não falo a família de facção criminosa. Eu falo de quem não tem nada a ver com nenhum dos lados. Então, as escolas que foram fechadas, eu vi um vídeo de uma moça que ela estava tentando entrar na comunidade, mas a operação estava acontecendo. Esses incêndios eram drone, gente, drone sobrevoando onde a mulher estava e soltando bomba. Parecia um cenário de filme, inacreditável. Mas a gente se pergunta aonde tudo isso vai parar, e não existe uma resposta concreta, não existe algo correto.
Porque, infelizmente, o tráfico não está somente ali nas comunidades, mas em muitos condomínios de luxo e infiltrado também dentro da política. Em diversas áreas, não só nas comunidades, mas a gente encontra aí, gente, em tudo que é lugar. Infelizmente, o Brasil ele é rota para o transporte, então, de maconha, pó e diversas outras coisas, né? A gente sabe muito bem que o Brasil faz aí fronteira com a Colômbia, Venezuela, então acaba sendo rota, acaba sendo caminho. Enquanto essas fronteiras não forem fiscalizadas, não houver uma segurança maior para a entrada e a saída dessas drogas, vai continuar acontecendo, porque o que alimenta o tráfico justamente é o dinheiro, é o poder. E o poder vem através dessas vendas. Então, esses fuzis, essas armas que chegam aqui no Brasil, tem policial que nem tem. A gente viu coisa assim extraordinária realmente. Eu fiquei assustada, apavorada vendo as imagens de drone soltando as bombas. Então é muito triste e já passaram ali de 130 mortos. E a gente se questiona, né? Será que o crime foi combatido no Rio de Janeiro? Com certeza não. A expectativa de fato é que as coisas mudem por lá. Que existem pessoas de bem dentro das comunidades, elas imploram para que vivam uma vida de paz. Então, essas operações precisam continuar acontecendo dentro da comunidade e também nos condomínios de luxo, nas grandes mansões, porque lá também é onde se encontra ali os grandes chefes, é onde encontra ali a nata, a cabeça de tudo, e até mesmo dentro ali de outras áreas. Então, a gente precisa se atentar ao que está acontecendo e o que está de frente dos nossos olhos, né? Então, fica aí essa atualização do que aconteceu no Rio de Janeiro. Esses carros, gente, que passam aí, olha, são as imagens de um local onde um pastor forneceu o carro, emprestou o carro para que os corpos que estavam nas matas, as famílias, moradores e evangélicos daquela igreja trouxessem então essas pessoas. E outro comentário também que eu vi nas redes sociais e eu achei pertinente trazer aqui para vocês é de que, olha, os corpos que estavam nas matas, ninguém retirou, é a comunidade pela comunidade. Sim, de fato é a comunidade pela comunidade, essa união, essa força faz com que a gente se admire, porque hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que olhe independente dos erros, e a gente fala, e não tinha nenhum santinho ali também não, tá? Eram suspeitos, até porque quem sou eu para dizer que são criminosos? Eu não conheço ninguém, não tenho a ficha, mas quem troca tiro com a polícia, eu não posso dizer também que é um inocente. Infelizmente não. Inocente é quem não tem nada a ver com isso, quem está dentro de sua casa e é vítima de uma bala perdida ou que está passando, voltando do trabalho, da escola, tentando sobreviver. Infelizmente se torna vítima aí de um sistema que sim é agressivo. Mas quem troca tiro com a polícia, a gente não pode dizer que é outra coisa a não ser aí um suspeito. E de fato esses corpos que estavam nas matas estavam sim com roupas ali completamente estampadas, né, como se fosse do exército, mas nessa estampa trazia ali uma camuflagem, porque dentro daquele local, dentro daquela mata, fazia com que ficasse mais difícil a captura. E assim, as imagens mostram ali, de fato, um cenário de filme de terror. É muito triste, mas existem aí as questões que devem ser levantadas e faladas, né, como de fato acontece. Então, existem fuzis se apontando, e infelizmente ninguém vai soltar e entregar ali um buquê de flores ou nada do tipo para que o outro faça o papel, né? Ninguém vai encontrar ali rosas. Mas, então foi aí o que aconteceu e a gente volta mais tarde aqui com atualizações aí do governo do Rio de Janeiro, que também vai dar uma coletiva de imprensa, o governador, o prefeito, e falar então do estado atual e o que vem acontecendo. A Defesa Civil também, que estava ontem ali no Complexo da Penha, do Alemão, fazendo então toda a limpeza do local e retirando também os cadáveres. Mas a gente fica agora com esse assunto e hoje é dia de Conexão Pop, hoje tem entretenimento, mundo dos famosos, mundo jovem, e você acompanha mais um episódio agora. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí Conexão Pop.
Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop. Esse daqui é o meu, é o seu, é o nosso programa para ficarmos por dentro de tudo que rola no mundo dos jovens. Eu sou Luma Montagil, estou muito animada para o nosso EP de hoje. Aqui comigo tem Gabi. Oi, Gabi. Sejam bem-vindos, minha gente, a mais uma edição do Conexão Pop aqui para vocês. Semana passada a gente não teve, Verdade. né? Mas hoje o episódio tá muito divertido, porque a gente vai trazer um tema que tá em alta, né, durante o mês todo, né, amiga? O mês de outubro é um mês muito especial, porque é o mês do Dia das Crianças, é o mês de várias festinhas, né? E também hoje nosso tema, gente, é sobre o Halloween, que é comemorado dia 31 de outubro. Ou seja, amanhã. BR muito rápido. A gente O pegou mês passou logo muito bem rápido, na véspera. Verdade. Gabi, você já participou de festa de Halloween? Amiga, sim, bem poucas, mas eu sempre gostei muito dessa vibe de outubro, né? Que as pessoas chegam, fazem festas, se fantasiam. Eu sou mais da fantasia bonita, fofa e bonitinha, sabe? Do que aquela mais aterrorizante. Não sei se vocês aí de casa vão concordar comigo. Eu participei, acho que umas 2, 3 vezes, em época de escola. Eu tava também foi minha assistindo. época da escola. Eu tava assistindo ontem as histórias de Lorena Prota. Ela. Foi ontem? Não. Esses dias ela postou que fez uma festinha pra Liz de Halloween, você viu? Rapaz, eu vi, eu achei Chamou tão todos os amigos. Ah, achei muito massa. E ontem também ela postou que ia arrumar a casa, porque vai ter o Halloween do condomínio. Meu Deus, muito massa. Inclusive, eu até trouxe aí uma foto de Liz. Mostra aí, Cássio, por favor. Hoje, Cássio vai estar cheio de mídias aqui, viu? Porque eu trouxe muita informação pro pessoal de casa e eu tenho certeza que eles vão gostar. Mostra aí, Cássio, pro pessoal. Liz. Enquanto ele não... Aí, maravilhosa. Oh, meu Deus, ela se fantasia de Wandinha. Ai, eu adoro. Tem outra também, mas a outra... Essa daí foi quando ela já era menorzinha, tá vendo? Gente, Que fofa. essa menina é literalmente a personalidade dos pais. Verdade. Inclusive vai ter um irmãozinho ou irmãzinha Ai, eu fiquei agora. muito feliz. Eu também, meu com a Deus, notícia. Dia 31 é considerado o dia do Halloween, ou então o dia das bruxas. Eu conheço como Halloween. Eu também. Eu conheço como Halloween. Eu acho massa, gente. Eu tava até ontem olhando, porque na academia que eu faço, vai ter o dia do Halloween. Aí a gente tem que ir fantasiado. Nossa, imagina que massa. Aí eu tava olhando ontem em casa umas coisas que eu tenho. Eu achei um balde. Véi, ó, tem tempo, viu? Tem tempo. É a época da escola. Aqueles balde da bruxa. Abóbora. Abóbora. É. Nossa, muito massa. Rapaz, no Halloween eu já me fantasiei de cheerleader. Já me fantasiei de pirata. Ai, queria ver fotos. Amiga, eu não tenho fotos. Porque na época eu era muito nova. Mas meu último Halloween eu me fantasiei de pirata. Eu adoro essa época. Principalmente porque nos Estados Unidos a cultura do Halloween ela é muito forte, né? Tanto que eu trouxe até foto aí pro pessoal de casa ver, Cássio, que lá eles realmente decoram as casas. Sabe? Eles entram na diversão, na brincadeira. E tem alguns estados que levam muito a sério, né? Como vocês podem estar vendo aí de casa, eles literalmente transformam, né? Eles agora se eu tenho um pouco de divertem. medo, sabia? Eu também, amiga. Eu não ia conseguir dormir com a Eu casa também. decorada senão pra isso. Eu não vou, não. E olha que eu trouxe umas decorações um pouco mais leves, um pouco mais descontraídas, divertidas. Mas tem gente que leva muito a sério, a gente bota sangue falso nas paredes. Como é o nome? Olha lá, que Sepultura. É umas coisas muito Olá. macabras, aterrorizantes, pra realmente dar medo no pessoal, né? E também tem aquela cultura do doces ou travessuras, que é muito tradicional lá também lá fora e tá começando a ser um pouco mais presente no mês de outubro
de outubro aqui nos condomínios, né? E também em bairros que o pessoal se mobiliza, né? Para as crianças saírem de porta em porta, gostando de travessuras. Eu acho isso muito fofo. Eu tenho visto bastante isso nas redes sociais, né? Do pessoal que mora em condomínio, tem filhos, né? Tanto que fazem festinha, como você falou que vai ter a festinha lá no condomínio da Laura em Prota, Sim. né? E eu acho isso muito divertido, porque se eu fosse mais nova na minha época e tivesse isso, pode ter certeza que eu estava lá de porta em porta, ó, gostosuras ou travessuras. Mas não, acho que até se fosse hoje, Amiga, se fosse... eu É que estaria. hoje a vibe é diferente, Sim, né? sim. Mas, nossa, eu sou 100% a favor, assim, do Halloween, eu adoro. É uma época que eu me divirto muito. E é aquela época que eu falei, né, que as pessoas costumam arrumar a casa. E também tem muitos condomínios que fazem competição de porta de casa mais bonita. Sim, e mais de fantasia! decorada. Sim, muito Eu acho massa. muito. Tanto que eu acho que tem algum lugar que vai fazer competição de fantasia, alguma festa aqui em Itabuna. Da melhor fantasia, leva um prêmio, né? E é bem divertido, porque as pessoas ficam, né? Eu preciso ir com a melhor fantasia, eu quero ir com isso, eu vou com isso, vou fazer essa maquiagem pra fazer bem realista, sabe? E é legal que o pessoal se diverte, né? E essa época é muito boa, porque as pessoas vão se fantasiar e, consequentemente, também vai ajudar bastante o comércio Ao local, comércio, né? Porque exatamente. movimenta muito. Inclusive, a gente tá entrando aí na época de Natal também. Eu vim agora... Acabou outubro. Eu vim agora de casa, gente, aí eu preciso passar essa itinerário toda. Aí eu passei olhando para as lojas. A loja que não tem de Halloween, tem de Natal. E tem muita coisa, muita coisa. Exatamente. E eu tô me sentindo influenciada, que eu já quero arrumar minha casa de Natal. Gente, eu adoro arrumar a casa pro Natal. Acho que é uma das minhas épocas favoritas do ano. Assim, porque lá em casa a gente realmente encarna o espírito natalino, sabe? E é divertido porque algumas famílias fazem a tradição de montar árvore juntas, né? Colocar estrela em cima do topo da árvore. Isso é muito legal. Amiga, grava quando você for fazer. Gente, eu tô tão encantada por essa... Época do ano. Nossa, eu amo Natal. Só que assim, lá em casa nós não temos tradição de época nenhuma. De estar arrumando casa pra São João, pra Natal, pra nada. Porque, principalmente no Natal, porque a gente viaja, passa em Salvador. Mas esse ano, eu tô com a vontade de botar uma árvore aqui em casa, que vocês não têm noção, pô. E o pior é que não mora ninguém aqui, né? Eu e Deus. Mas, amiga, faça pra você. Essa é a questão. Meu Deus, é muito lindo. É muito Aí eu massa, fico assim né? no TikTok olhando e tem muita família montando junto. Aí agora a dúvida é, se coloca uma estrela no topo ou se coloca aqueles galhos. Ou Eu os sou do anjos time- também. sou do Que time é bem estrela. tradicional. Eu sou do time estrela. Lá em casa a gente é do time estrela e o laçozinho com os galhos. Sim. A gente vai fazendo todo ano uma decoração nova, assim, sabe? Mas com os mesmos... Com a mesma decoração, só que de formas diferentes a gente monta. Eu sou muito fã do Natal. Eu adoro essa época do ano, adoro os filmes. Eu não sei se você aí de casa chega na época de novembro, já começa a maratona na Netflix, mas eu sou esse tipo de pessoa. E eu fico encantada, gente, porque eu falo assim, gente, eu quero viver o Natal em Nova York, quero viver o Natal em Chicago. Minha entendeu? vontade é ir pra Gramado. Nossa, Esse Gramado já tá nossa, organizado. Gramado é um dos destinos mais favoritos dos brasileiros pra essa época do ano, justamente porque a cidade fica totalmente cinematográfica. De tão perfeita que fica. E eles realmente Já investem na está decoração. organizado. Eles postaram, o site postou falando que não está nem 100% ainda. Eu já achei tão maravilhoso. Meu Deus, precisa de mais coisa. Exatamente. Vamos voltar para o nosso tema de hoje, que é Halloween. A cultura das fantasias nas redes sociais. Muitos famosos se fantasiam, fazem festa em suas casas, como já foi dito aqui. Ontem mesmo teve Virgínia. Você viu? Não. Virgínia fez em Madrid, minha filha. Rapaz! Tá entendendo? Você viu que ela tá namorando com o Eu Vini vi, Júnior? eu acompanho, assim, né? Caso da. Gente, vocês das perceberam coisas. aqui rapidinho, um foco. Que esse programa, a gente fala um De assunto, a gente tudo. puxa outro e por aqui vai. A gente vai, ó, ligando os Gatilhos. pontinhos. Sim, minha filha, ela fez em Madrid. É Madrid ou Madrid? Madrid, né? que Madrid, fala? É, Madrid. Madrid. Ela levou as filhas. Nossa, foi muito massa. Oh, depois eu vou dar uma olhada, stalkeada. Ela usou uma roupa, a metade era a fantasia que as filhas estavam, acho que é de zebra. Zebra não, é preto com branco, ó. Tipo zebra, assim, cor de zebra. Eu vou dar uma olhada. Vou E o dar uma outro checada. lado foi a que Vini Júnior tá usando. Vixe! Então, Luma falou aqui da cultura das fantasias, né? Eu vou trazer pra vocês a festa do Halloween da Sephora. Que é o momento onde os artistas, as celebridades,
ousam, gente. Ousam nas fantasias. A gente sabe que lá fora essa cultura é bem forte, né? Mas aqui no Brasil eu vejo poucas festas, assim, grandes eventos, né? Que os famosos realmente encarnam, né? E brincam junto com a gente, né? Nesse mês de outubro. E, gente, eu trouxe umas fantasias muito legais do Edward, Mãos de Tesoura. Trouxe também. Passa aí pro pessoal, Cássio. Recentemente também, Exatamente. Lorena Prota tava aí, acho que foi Exatamente, nesse. ela foi esse ano. Esse é o influenciador Bontovão. Ele foi de Edward Mãos de Tesoura pro Halloween da Sephora. E eu achei essa fantasia muito característica do personagem. Demais. Ele realmente encarnou no espírito do personagem. E é muito divertido a gente poder brincar, né? Com personagens que a gente cresceu assistindo. Sabe o que eu fico olhando? O que tem... Olha lá a outra, Gabi. Ah, essa aí é Demi Lovato, gente. Eu sou muito fã dela. Eu ia falar dela aqui agora pra vocês. E ela é apaixonada pelo Halloween. Todo ano ela faz festa, né? Entre os amigos, uma social, uma coisa mais íntima. E ela realmente encarna o espírito do Halloween, né? Como vocês podem ver, ela se fantasiou de It, a Coisa, aquele filme de terror, não tem? Que eu sou apavorada, não consigo assistir esse filme não, viu, gente? Adoro a época do Halloween, mas pra assistir filme tô fora, né? E também tem a Paola Oliveira, gente, que ela... Ah, não, essa aí é a Gigi Hadid, que ela se fantasia do Máscara. Não sei se É você muito conhece. bom, muito bom. Adoro. Máscara. Eu adoro quando essas celebridades trazem personagens de desenhos passados que marcaram a nossa infância, porque eles conseguem realmente fazer ali idêntico, sabe? As condições financeiras, eles conseguem investir bastante nas fantasias. E a próxima que eu também vou trazer pra vocês, que é a Paola Oliveira, gente, que ela foi fantasiada um pouco diferente, né, pro Halloween da Sephora, que foi fazendo uma crítica às plásticas, à cultura da perfeição, né, dos altos padrões estéticos das mulheres. E eu achei bem interessante essa fantasia, porque é algo simples, mas que traz um significado, sabe? E isso é bem importante para esses grandes eventos, né, que tem muito engajamento e visibilidade na mídia. E muito desses aí não é máscara, é pintura mesmo. Exatamente. Então, muita gente, nossa, gente, as pessoas são muito artistas. Eu fico imaginando uma pessoa pegar e conseguir modificar o seu rosto através da maquiagem. É muito complicado. Pra levar realmente, pra entrar no personagem, tem que ser muito artista. Porque se me der uma base, um pó, eu não sei passar. Pô. Imagina uma maquiagem dessa. É Eu sério. não aguento. É lindo demais. Eu fico muito fascinada também. Eu fico chocada. Na verdade, eu fico chocada com o talento da pessoa, gente, em conseguir muito transformar talento. um rosto em um simples desenho artístico. Muitas blogueiras de maquiagem nessa época do ano fazem challenges, vídeos, semanas de Halloween. E eu fico fascinada como elas conseguem realmente deixar idêntico ao personagem, a releitura que elas estão fazendo. Recentemente eu vi o vídeo da Jéssica Cardoso. É uma influenciadora que faz, né, challenges e tudo mais. E ela fez a releitura da Noiva Cadáver. Eu fiquei chocada. Falei assim, gente, eu não tô acreditando não. Chega, me deu medo, entendeu? A maquiagem dela. Então, assim, é muito legal, né? Quando essas pessoas conseguem mostrar o seu talento, né? E ter visibilidade na mídia. Verdade, eu também trouxe uma foto aí de Lorena Prota. Só que essa foto aí, gente, é no Carnaval de Salvador. Cássio, coloca aí pra gente ver. A gente Hoje percebe. a gente tá cheio de mídia, não É tá, da amiga? época do Halloween, só que ela... Aí. Amiga, Todo eu ano lembro. de carnaval, ela se fantasia de um personagem Pra sair poder... na rua, né? Na rua, no bloco, né? Eu acompanho. Gente, eu sou muito fã de Lauren Eu Prota. também. Eu acompanho. E eu sempre fico de olho também nessa época do carnaval, porque ela volta a fantasia nada a ver, né? Mas é pra se esconder, pra sair em público. Eu até entendo ela. E ela encarnou o espírito da caveira, né? Ainda botou ali a plaquinha Zona de Perigo pra representar o álbum do marido. Isso é maravilhoso. Agora a gente percebe que essa fantasia dela é uma fantasia da época do Halloween, mas é bem simples assim. Agora essa maquiagem eu acho que eu não consigo fazer Nada não. muito viu? exagerado. Amiga, nem eu ia conseguir. Isso aí eu nem tento. Eu só sou boa com isso Gente. aqui mesmo. Mas isso é massa, essas questões das maquiagens artísticas. Porque a pessoa ousa, né? É como se fosse uma tela em branco o seu rosto. Aí você vai pintando e vendo no que dá. Filmes, séries dessa época. Você disse que mês de novembro você já começa aí a procurar
filmes do Natal. Natalinos. Mas e filmes da época do Halloween? Você costuma assistir? Amiga, Ó, antes de você falar, deixa eu falar aqui minha opinião sobre Gabi. Eu olhando Gabi assim, gente, eu acho que ela é do time romântico. Nem comédia, eu acho que Gabi não é. Acho que ela é mais do romance. amiga, eu sou apaixonada pelo Pela Netflix. Não. Pelo entretenimento, vamos dizer assim, pelo audiovisual. Então eu assisto todo tipo de filme, né? Acaba que os meus favoritos, na maioria das vezes, são romances e suspenses e aventuras, né? Então eu tô sempre intermediando nesses filmes, nessas... Como é que fala? Nesses tópicos, né? Mas eu assisto de vez em quando um terrorzinho, sabe? Fico umas semanas sem dormir, um mês, né? Fico arrependida também, mas eu assisto. Inclusive, eu trouxe um desses aqui pra vocês, porque eu gosto da franquia, sou fã, né? Comecei assistindo tendo medo, mas depois eu comecei a rir dos filmes, porque eu achava tanto erro de continuidade, que eu falava assim, gente, é maravilhoso. Que é Pânico, a saga de Pânico. Não sei se você nunca assistiu Pânico. Não. Amiga, assista. É Oi. muito bom. Ai, chega a dar medo já. Amiga, não dá medo nenhum, velho. Porque é um ghost... o vilão do filme é o Ghostface, né? Que cada... São vários filmes, né? Inclusive, eles vão lançar outro filme ano que vem, né? Da saga. E é muito bom. E assim, gente, é um filme de terror leve que você consegue assistir. Você que tem muito mais medo, né? Desse gênero, que realmente tem filmes que não dá pra você assistir de jeito nenhum. Mas esse é uma saga leve, vamos dizer assim, e você acaba rindo de algumas cenas, porque é muito engraçada. Também tem Invocação do Mal, que é pros amantes mais do terror, né? Baseados em fatos reais. Já assisti, tá, gente? Mas eu não indico, se você realmente tem medo. Se você realmente tem medo, eu não indico você assistir, porque eu fiquei semanas sem dormir, entendeu? Tem Juro um pra também você. que é Abracadabra, eu nunca assisti. É Rocos e Focos, que eu vou colocar. Coloque pra o pessoal na tela, por favor, Cássio. Rocos e Focos, como é que fala? Aí, ó, esse é o tradicional da Disney. Eu comecei criança tendo medo desse, entendeu? Pra ir depois ter medo dos outros. Inclusive, hoje em dia, eu sou apaixonada por esse filme. Inclusive, eu indico você assistir, viu, amiga? Se você não assistiu, vale a Nunca pena. assisti, É não. engraçado. É engraçado. Também tem Invocação do Mal, que é a que falei pra vocês. Sabe tem... um que eu gosto? Chunk. Eu ia falar agora, tem Chuck, tem o Boneco do Mal, tem Aquela vários. Annabelle também. Tem a Gente, Annabelle, agora- a Nossa, eu Freira. tenho muito medo, viu? De Chunk e Annabelle. Eu gosto, mas eu Amiga, tenho medo. Chuck, Que assim. boneco é aquele, pô? Chuck é Eu assim. lembro dele muito com um bonequinho que tem agora. Fofão. Não. Ah, então não sei, amiga. Um que tá na moda agora, que é R$1.000 um. Labubu. Labubu, gente. Eu lembro tanto dele com Labubu. Não é possível. Tem Coraline também, amiga, que é um terror em formato de desenho animado. Não sei se você assistiu. É um filme bem antigo, mas Eu é não um sou filme muito que da- assusta, não sou né? muito desse negócio de Algum pessoal filme, da geração. não. É. Eu sou mais de novela. Amiga, eu adoro filme, cresci assistindo vários. Tem Wandinha também, que é considerado um gênero de terror, tá, gente? Pra vocês que, né, ficam em dúvida em alguns gêneros, né? É considerado também um gênero de terror. Tem vários filmes. Tem o Boneco do Mal, que eu já assisti também, é meio assustador, né? Mas deu pra passar. Tem seriados também, não só filmes, né? Nessa época do ano, mas também a Netflix lança alguns seriados. Tem aquele que é bem famoso, que é Marianne, que esse é um terror psicológico, um pouco mais diferente, sabe? Você tem que estar preparado, porque não é um terror de sangue, esse tipo de coisa. É um terror mais psicológico mesmo, entendeu? Você tem que estar com a mente em dia. Meu Deus. Tem Gabi tem a vibe daquela menina que domingo à tarde partiu o cinema. Partiu o shopping, bora no shopping, no cinema. Amiga, eu tava ontem no Tá cinema. vendo, gente? Gabi, ela tem Aproveitei a folga. ela tem esse sangue, assim, sabe? Esse jeito. Inclusive, falando que a gente tá falando de cinema, né? E de filmes, eu lembro do dia que eu fui assistir meu primeiro filme de terror, velho. No cinema, gente. Meu Deus do céu, eu fui assistir A Freira 2, entendeu? Aproveitei o encontro, deixei a pessoa escolher o filme. Aí tá lá eu, indo assistir o filme de terror no meu encontro, gente. Eu saí da sala traumatizada, porque eu não conseguia pregar o olho no filme, eu juro. Eu ficava assim, e fechava o olho, fechava. E eu gritei, comecei a chorar na sala. Menina, o caos que foi. Resultado, fiquei dias sem dormir, mas a pessoa Meu continuou Deus, comigo. gente. Tá vendo aí?
Continuou com Prova ela. de resistência, tá, gente? O medo como diversão e expressão. Rapaz, eu acho que essa questão das fantasias, né, que tem nessa época do ano, traz bastante essa questão da diversão também, das pessoas brincarem com seus personagens favoritos do passado. E a questão do medo vai muito em relação às pessoas que gostam, como eu falo pra você, de um terror um pouco mais pesado. De uma coisa mais, sem ser mais infantilizado. Como as pessoas, né? Como você falou, Lauren Prota fez uma festa para a filha dela. Mas também tem a questão do medo, para medo mesmo. Colocar a pessoa pra ficar arrepiada, né? Então, tem essa questão que a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Porque nessa época do ano, principalmente nos Estados Unidos, muita gente se aproveita pra fazer crimes. Sim. E como as casas estão decoradas, a gente não acaba percebendo, né? Acaba passando passado pela vizinhança. E isso é muito enfatizado lá, para as pessoas tomarem cuidado nessa época do ano, porque o medo se torna real em alguns estados, né? Eu fico pensando, como vai conseguir ter esse cuidado assim 100%? Porque muitas das vezes esse assalto acontece quando tá tendo alguma festa nas casas, no condomínio, né? Todo mundo fantasiado, a gente não consegue conhecer o outro. Aí fica assim, meu Deus, a gente tenta ter o cuidado, mas eu não tenho nem noção de como é que seria esse cuidado 100%. Eu acho que seria mais em relação ao porteiro, não sei explicar. Amiga, esse assunto ele é muito complexo, porque as pessoas se aproveitam, né? Então a gente não pode confiar 100% no outro. Eu vi uma reportagem no TikTok sobre isso, sobre essa época do ano, que a moça tinha feito uma festa de Halloween para os amigos próximos, né? E para a vizinhança ali. E a partir do momento, ela perdeu o controle da quantidade de pessoas que, tipo assim, o vizinho que traz o amigo que traz, né? Então, Aí assim, lotou a festa dela. lotou a festa dela, como é normal, né, acontecer em festas, mas ela tava com serial killer dentro da casa dela. E ela não sabia, né, que estava sendo procurado. Só que ela, algum dos amigos dela, não lembro se foi ela ou se foi algum dos amigos dela, reconheceu o cara que estava sendo procurado e deu um toque nela. Aí ela acionou a polícia. É como essa questão, a gente não acaba tendo controle, né? Porque tem um amigo que convida um amigo, isso e aquilo, fulano, parente. Então a gente acaba perdendo em relação a essa questão, né, o controle da situação. Mas essa questão de também tomar o cuidado é muito complicado, porque tem gente que realmente encarna o espírito, né? Parece que invocou ali alguma coisa, Tá né, que não é muito, repreendido. muito positiva e acaba fazendo maldades, crueldades, que é para ser uma época divertida, né? Os filmes retratam isso como uma forma de descontrair, gente, de você sair nas ruas do personagem favorito que você quer, porque essa é a questão, né? As fantasias que você usa é uma identidade, é um estilo próprio que você gostaria de usar, né, ali naquele momento. Então, assim, você tem que tomar cuidado com isso, né, com as pessoas que você tá ao seu redor e também onde você anda, né, porque essa época do ano, apesar do bairro ser movimentado, podem estar ao redor de pessoas, né, que não fazem o bem. Agora imagina, uma pessoa faz um investimento alto numa festa para você se divertir, para chamar seus amigos, para ter um momento diferente. E acontece uma situação dessa. Imagina o quão Eu ia entrar em chocante. pânico. Eu ia entrar em pânico. Eu também. Porque tem muitos casos nos Estados Unidos com isso. Inclusive, eu não sei se você já assistiu aquele filme, A Hora do Crime. Não. Gente, esse filme é clássico. É um clássico, assim, que na época que foi lançado foi um problema nos Estados Unidos. Por quê? Eu vou contar um pouquinho o enredo aqui do filme pra vocês. Uma noite no ano, o governo libera as pessoas para matarem, sem precisarem ser presas. Então, assim, eram liberados armamentos, facas, esse tipo de coisa, e a pessoa fazia o que quisesse nesse dia. E o filme passa as pessoas se escondendo, outras saqueando casas, fazendo o que queriam. E isso acabou pegando no mês do Halloween, lá nos Estados Unidos, e muitas pessoas acabaram fazendo isso, né? E o pessoal começou a ficar com medo, porque os filhos não podiam, né, sair nas ruas pedindo, né, gostosuras ou travessuras. E isso aí vai, essa cultura, né, de sempre estar, de alguma forma, retratando a violência como algo positivo, como um entretenimento, sabe? Acaba também influenciando muito a população em relação a isso. E é preocupante, né? A gente sempre tem que estar tomando cuidado. Com certeza. Você que está em casa já passou, já teve esse momento de Halloween,
Já fez na sua casa, ou passou na casa de um amigo, escola, academia, faculdade, porque nessas épocas, gente, todos os meios fazem uma festinha, né? Como eu falei pra vocês, amanhã, sexta-feira. É amanhã, amiga. É amanhã. Amanhã tem festa lá na academia que eu frequento. As pessoas têm que ir caracterizadas. Já estou providenciando o meu look. E qual vai ser seu look, Amiga, amiga? eu não sei ainda. Me dá uma dica aí. Eu pensei em ir toda de preto. Não sei. Aí eu queria uma coisa assim mais fácil. Porque eu não tive tempo de ir. Fácil, amiga. Tem fantasia de bruxa. Agora É a tem que mais ser um fácil look que tem de também se pra eu encontrar. conseguir malhar, né? Verdade, né? Então, bruxa só usa o chapéu, né? É. E o negócio, né? A abóbora. A vassoura, amiga, né? Ah, Não é a é. abóbora, não. Tu me chamou de bruxa? Foi? Não, amiga, é porque você pediu. Você pediu a fantasia. Brincadeira. Eu mesmo, todos os salões assim que eu participei, eu sempre peguei fantasias que eu tinha em casa, né? Então, assim, na época eu peguei a de Cheerleaders porque eu tinha feito uma fantasia de líder de torcida de uma série chamada Riverdale na época da escola. Aí eu aproveitei que ia ter a festa fantasia e emendei, né? O último agradável. No último ano, eu acho que a última festa de Halloween que eu fui foi em 2023. Tem tempo já um pouquinho, né? Um pouquinho só. Só um pouquinho. E eu me fantasiei de pirata. Eu falei assim, ai, gente, esse ano eu quero fugir do óbvio. O óbvio, né? Fiquei obcecada pelas fantasias que tinha de pirata por causa do corset. Sim. Menina, eu não achei esse corset em canto nenhum. E no final das contas, eu tive que fazer o corset em casa, entendeu? Peguei aquele negócio de EVA, não tem? Mandei minha tia colocar os negócio dos botões, não tem? Furar. E passei assim a fita preta, como se fosse um corset. E fui, joguei uma blusa branca, um shortinho curto, uma meia calça e uma bota de salto. Meu Deus, adorei aquela fantasia. Tá vendo, gente? Essa época, além de movimentar o comércio local, também, ó, movimenta a nossa mente. Criatividade. E a criatividade, porque, ó, a mente vai ficar, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa aqui com o que eu tenho em casa. E a criatividade vai ativar. Exatamente, amiga. A pessoa, tá vendo, Gabi, é criativa. Esse ano, eu tava pensando se eu ia ou não pra uma festa de Halloween, mas se eu fosse, eu iria de fadinha. Fada, sabe? Achei bem divertido, porque recentemente teve uma festa, acho que foi de Liz Macedo. E tava tendo, foi festa fantasia, né? Aí o pessoal tava se fantasiando e tudo mais. Aí eu vi a fantasia de fadinha, achei tão fofa. Achei delicada a minha cara, sabe, gente? Tá vendo, Gabi, tão delicadinha. Um pouco, né? E você, amiga? Se não fosse o Halloween, assim, da sua academia, você iria pra alguma festa? Não. Nem assim de fantasia? O meu meio não costuma fazer. Só academia mesmo. Na faculdade eu acho que não tem. Na sua tem? Na minha vai ter festa fantasia, acho que é da minha acadêmica, se eu não me engano. Você vai? Não. Eu não vou poder. Tô fora. Mas assim, se eu fosse assim, eu acho que eu me fantasiaria bem característico, tá? De Tinkerbell, eu falo nesse sentido. Mesmo se você não tivesse, assim, no seu ciclo, eu falo na sua vontade, assim. Qual fantasia você realmente sentir, né? Que, eu sou doida pra me caracterizar desse personagem. Ai, gente, que dúvida. Porque eu até brinquei ontem no grupo da academia. Eu falei assim, gente, sou zero criatividade. Eu acho que eu vou de múmia. Porque é o mais fácil. Que é com aquele... Ó, lá as coisas. Esqueci o nome que chama. Tala? Tala. É. De hospital. É o mais fácil. Imagina, velho. Eu jogando de Amiga, múmia. se você soubesse fazer maquiagem, eu acho que você ia tirar de letra, velho. Inclusive, teve um ano na escola que eu fiz a maquiagem artística. E eu tenho foto, perdão, gente, que eu não vou trazer a foto aqui pra vocês. Poxa. Mas eu fiz a maquiagem artística, eu peguei sangue falso, misturei com tinta guache vermelha e peguei o papel higiênico mesmo. Fui molhando e misturando com cola até criar meio que colando aqui. E colei aqui, ó, nessa região toda do meu rosto e fui pintando. Claro que eu já tinha feito a maquiagem normal, meu delineado. Aí eu peguei e fui pintando e fazendo como se tivesse o sangue derretendo. Menina, da hora que eu cheguei na escola, 7 e pouca da manhã, a professora olhou pra mim com a cara assim...
Oxente, menina, você levou a sério demais, não foi? Ela adorou a maquiagem. E eu lembro na época, né, que no ano anterior que ela tinha feito a festa, eu tinha ido de líder de torcida. Ela disse assim, esse ano você quis ver aterrorizante, né? Amiga, agora uma dúvida. As pessoas que costumam se arrumar, como você, que falou que fez a maquiagem, essa, e estuda em outro local. Você foi de ônibus? Não, amiga, eu fui de carro. Minha dúvida, gente. A minha mãe Porque eu me fiquei levou. pensando, como é que eu vou pra academia fantasiada? Mas eu vou de Uber. voltando, eu voltei a pé mesmo, né? Que eu tinha o costume de minha mãe me levar pra escola e eu voltar a pé, né? Aí eu voltei a pé lá com aquela maquiagem. Ah, foi na escola? Foi da escola. Achei que tinha sido agora na faculdade. Não, na faculdade não, minha filha, tá doida? Ah, achei que era na faculdade. Acho que se for pra me pegar pra fazer maquiagem artística hoje, eu não tenho nem noção. Eu não tenho capacidade pra fazer uma make artística. Você que tá em casa, já tentou fazer uma make artística? Se não tentou, minha filha, tente. E tente pegar essas dicas de Gabi aqui, de misturar o sangue com a Tinta cola. guache, cola, Papel. papel higiênico. Gente, que papel higiênico é o campeão em relação a fazer maquiagem artística. Tá vendo aí? Pega a dica e tenta aí pra amanhã você arrasar. Já posta nas redes sociais, marca a gente pra gente ver tudo. Nosso programa chegou ao final. Um beijo no coração de vocês. Quinta-feira que vem estaremos aqui juntinhas novamente com um episódio maravilhoso para vocês. Me acompanhe nas minhas redes sociais, luma.montagil. Bom, gente, mais um fim do Conexão Pop pra vocês. E não se esqueçam amanhã de ousarem, se divertirem. Feliz Halloween, feliz Dia das Bruxas pra vocês, né? Um beijo. Me sigam nas redes sociais, Gabriele Montaigne, e até o próximo programa. Olha, e estamos de volta aqui depois do Conexão Pop. Já já tem quem? Tem muita arte, muito cinema e muita cultura, hein? Vitor Augusto chega aí com mais um episódio de Café com Poesia e Cinema. E claro, você acompanha tudo isso aqui na nossa telinha, na telinha da TVI. Bom, quando aconteceu o roubo do Louvre, todo mundo ficou na expectativa de entender o que de fato havia sido montado ali, arquitetado, para que esse roubo pudesse passar como despercebido. Alguns pontos ficaram ali bem claros de que não foi um roubo amador, e sim de pessoas experientes e que já tinham estudado cada passo daquele local e com certeza também entenderia de que naquelas primeiras horas do dia, assim que o museu foi aberto, então que poderia fazer o roubo e passar despercebido como se fossem trabalhadores. Muitas joias foram roubadas ali do local. As imagens mostram as pessoas usando ali roupas. E essas roupas eram de como se fossem trabalhadores que estivessem fazendo ali a manutenção do local. No entanto, um guindaste foi montado como uma forma, uma estratégia de elevador, ou seja, para que essas pessoas descessem daquele local e passassem completamente despercebidas. Então, as 8 joias foram levadas ali por criminosos do museu em Paris. As joias, então, que têm aí valor inestimável, pertencentes à coroa francesa. Os ladrões invadiram aí o museu que é conhecido como o mais visitado do mundo, em plena luz do dia, com o elevador pelo guindaste. Era um elevador mecânico, ferramentas ali também que eram movidas à bateria e acabaram fugindo, então, com 8 peças da joalheria. E até o momento, o que se sabe é que foram 4 ladrões que usaram aí esses elevadores e mais 4 que ficaram ali na parte de fora fazendo toda o planejamento, na verdade, para que eles saíssem do local sem serem percebidos. E foi na Galeria Apolo, que fica localizado ali próximo ao Rio Sena. Saíram por uma varanda. As imagens mostram também que eles quebraram uma das janelas de vidro, uma das vidraças, e entraram até o local e também fizeram uma saída por lá.
No meio do que foi roubado, perdido do Louvre, são brincos, broches, colares adornados com diamantes, milhares de diamantes e pedras preciosas. Coroa também foi roubado. Eles invadiram aí, gente, por volta ali das 9h35, 9h40 da manhã. Bom, um desses materiais que foi roubado, uma dessas joias, então, está aí o broche do imperador, que custava ali mais de 2 milhões. E assim, tinha mais de 2.000 diamantes, a coroa também, que pertencia a uma imperatriz, muito bonita, com muitas esmeraldas. E foi levantado algumas hipóteses de que talvez trabalhadores também do local tenham passado ali as informações, porque foi algo muito rápido, tá? Durou ali poucos minutos, menos de 10 minutos, e foi tudo feito com muita calma, com muita cautela. Tinha, sim, os funcionários, também ali a equipe de segurança que foi, então, chamada. Logo em seguida, foi em busca ali e conseguiu encontrar também alguns itens ao lado ali do museu, que foram jogados, então. Então, 8 criminosos fizeram parte aí desse roubo. As peças, as joias com milhares de diamantes no Louvre, em plena luz do dia, no domingo 19 de outubro. E foi assim, muito rápido, tudo isso aconteceu ali em plena luz do dia, logo nas primeiras horas ali em que o museu foi aberto. Mas até o momento, o que também se sabe é de que 5 novos suspeitos no envolvimento desse roubo ao Museu do Louvre, em Paris, eles foram presos ontem à noite, na última quarta-feira, na região metropolitana, então, da capital francesa. Entre eles está o principal acusado de liderar o roubo. E assim, gente, a coroa que estava lá, as imagens mostram ele utilizando ali uma ferramenta, e essa ferramenta era bem silenciosa, tá? Inclusive, tinha alguns guardas perto desse corredor onde essa coroa estava. Então, um dos acusados, um dos suspeitos, na verdade, de ter roubado essa coroa, ele então foi capturado na noite de ontem. Segundo as autoridades francesas, outros 2 homens que faziam também parte dessa organização criminosa foram detidos no último sábado, último final de semana, 25 de outubro. Foram formalmente agora acusados de roubo organizado e associação criminosa, sendo mantidos em prisão preventiva. Bom, e apesar do avanço nas investigações, as joias avaliadas em cerca de 88 milhões de euros, mais de 550 milhões, continuam desaparecidas. Então, até o momento, se tem ali 6 integrantes dessa quadrilha presos com a prisão preventiva e que irão responder, então, por roubo organizado e associação criminosa. Mas até o momento, as joias não foram capturadas, não foram ali entregues novamente à coroa francesa. É uma tristeza, né, quando a gente se fala de um lugar que era muito visitado e que mantinha a memória de um povo vivo. Com certeza precisava ter, sim, mais segurança, e é depois que acontecem as coisas que a gente vem observar, né? De fato, o Louvre precisava dessa segurança maior. E os comentários nas redes sociais falam até mesmo de um filme, né, do Lupin, onde ele mostra ali o roubo e as pessoas brincam, fazem até ali alguns comentários em tons de brincadeira do que havia acontecido. No filme ensinou direitinho, então se ensinou, não dobrou a segurança, as pessoas conseguiram fazer. E sim, as autoridades francesas falaram que não foi um roubo amador, e sim de pessoas que já estavam investigando o local, cada passo ali, identificando também os funcionários, horário de entrada, de saída, em qual momento que esse museu também estaria com menos pessoas. Então, assim, agora essas joias precisam ser encontradas o mais rápido possível e devolvidas. Mas não foi o primeiro roubo que aconteceu no Museu do Louvre. A Mona Lisa, um quadro que ficou aí muito conhecido e que hoje, vale milhões de dólares, muito, muito dinheiro, também já foi roubado lá do Museu do Louvre, tá? E outras peças também de diamantes foram roubadas. Então, desde 1990, aconteceu em 2013, 2019, 2023, aconteceu também um episódio. Então, já era reincidente, ou seja, demorou
para a segurança entender o que estava acontecendo e fazer valer a pena de fato o que precisava, né? Que seria a proteção de quem visita o museu e também daquelas peças valiosíssimas com milhões de diamantes. Então, tendo outras atualizações sobre o Louvre e outras matérias, a gente volta aqui com vocês. Mas hoje é dia de café, cinema e poesia. Arte e cultura em mais um episódio especial. Vem dica aí de filme pro seu final de semana. Tem muita coisa boa, sempre tem entrevistas bacanas e, claro, um bate-bola com o Vitor aqui, Vitor Augusto, que também é cineasta, apresentador aqui da TVI, e você confere tudo isso agora aqui na nossa telinha. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí café, cinema e poesia. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Rapaz, que café gostoso, viu? Puxa vida. Você comprou esse café onde, seu Ademilton? Esse café, ele é importado Sim. da terra do nunca. Ah, mas será que não foi da terra do Tron, não? Olha, pode ter sido. Porque você sabe que lá também tem café, né? Lá é o inverso da realidade, então... Exatamente. É porque no meu aqui, eu não tô vendo um café, sabe? Não, mas o café é digital. Ele é fictício. É digital, pessoal. Certo. Então um brinde ao café O digital. brinde ao café digital. Nós estamos hoje, né, falando sobre filmes eu já ando digitais, com então... saudade de tomar realmente um cafezinho aqui ao vivo, mas Poxa. a gente tem andado muito assim, corrido realmente. Nem para me chegar fale. aqui Eu dei um pulo ali na estante. foi uma novela, mas tudo bem. Mas chegamos, estamos aqui gravando Sim, o Café com Poesia e Cinema. número 41, né? Episódio 41. Episódio desse 41. quadro fabuloso que faz parte do TVI News. Do TVI News, Do 20 anos, exatamente. sim. Me avisa o que é que você vai falar, porque eu não vou falar aqui besteira. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Café com Poesia e Cinema, aqui na TVI, aqui no TVI News. E olha, antes de começar o nosso programa, eu vou aqui dar um recado. Você que está em casa, você que está com seu smartphone, tablet, notebook, que está debaixo d'água, tomando banho de piscina, com celulares à prova d'água, né? Acessem tviplay.com.br, o nosso portal de notícias, portal de programas, streaming e muito mais. Não deixem de acessar, porque tá tudo lá, né, seu Ademilton? Tá tudo lá. Estamos no meio digital, né? Com certeza, é a tecnologia do futuro. Ainda não pode fugir dela, Não mesmo pode que fugir. queira, é impossível. É. Você lembra que aliás, há 20, 30 anos atrás tinha essas coisas? Não tinha, não. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no banco, era aquele computador toda tela preta. Imagine, tela preta com os letreiros tudo Verde, né? amarelo. É amarelo, verde, é mesmo verdeado, mistura. Os famosos monitores de fósforo. Isso, e, então eu alcancei essa época ainda. Os computadores eram enormes, eram maiores do que isso aqui. As centrais, e era um problema, sabe? Porque quando faltava luz, então, para poder acertar. Eu tinha mesmo trabalhado nesse setor fazia os balancetes e tal, para acertar o balancete quando faltava esse, meu irmão, uma vez deu diferença, eu tive que dormir no banco. Vixe, Dormi não, banco. porque eu fiquei acordado até 3 horas. 3 horas diante eu apaguei e não vi mais nada. Quando eu acordei de manhã, ainda estava com a diferença, claro, né? Você tá que nem Keanu Reeves, que é um dos atores dos filmes de hoje, que ele foi flagrado dormindo no banco. No banco da praça. No banco da praça, mas E ainda conversando ali com um morador de rua sobre a vida, sobre o universo. Ele é um ator fantástico e ele tem essas nuances da vida. Na vida real, diga-se de passagem, não é no filme, não. Ele tem uma história de vida assim trágica, Tem uma história né? de vida, exato. Perdeu, se eu não me engano, perdeu a irmã ou irmão, né? Eu acho que foi o irmão, se não me engano foi o irmão. E aí ele não deixa transparecer, né? Essa fragilidade, essa história de vida complicada. Ele permanece sendo uma pessoa tranquila nas telas, um ator formidável. Sim, Você nem diz que ele tem tanto problema. Ele teve um cachê também de um filme que ele fez, eu não lembro qual foi desses Matrix aí. Se não me engano foi dos Matrix. Ele pegou, se não me engano, parece que foi $1 milhão e fez uma doação.
Olha só. Assim, assim que terminou, foi recebendo e fazendo a doação. Então, assim, espontâneo. Ele ninguém solicitou nada, ele deu porque quis, né? Então temos aí um ser humano, né? Um ser humano. Ele tem essas coisas. E é por isso que ele é um ator fantástico. Eu adoro o trabalho que ele faz. E hoje nós vamos falar aqui, se eu não me engano, de um filme com ele. Claro, deixa eu ver no roteiro aqui. Que é A Casa do Lago. A Casa do Lago, de Alexandre Agreste. Muito bom esse filme, é um dos meus preferidos, sabe? Diretor argentino, muito bom. Embora, depois você conta essa parte técnica aí de Alejandro. Então, como eu ia falando, eu ainda não consegui entender o conteúdo desse filme, sabe? Eu ainda vou assistir outras vezes. Como é que a viagem do tempo ocorre nele, né? Porque ele fala de uma viagem do tempo que é dentro do mesmo tempo que eles se encontram, né? Ele e o par romântico, que é Sandra Bullock, né? Então, que eles se encontram, mas é dentro do mesmo tempo. Mas eles não podem ficar juntos. Que história? Essa história é uma história... É uma história formidável, um roteiro... Mas você vai explica pra nós aí como é que funciona. É um filme meio americano e meio argentino. Porque o diretor, que é o Alejandro Agreste, deixa eu só me confirmar aqui. A Casa do Lago com Keanu Reeves. E tem a participação também de Sandra Bullock. Sandra Bullock, com certeza, uma das atrizes também de minha preferência. Ela só é atriz, assim, não tem muito estrelismo, sabe? Mas é um talento formidável. Então, é um filme de 2006. Exatamente, eu acertei aqui, ó. Dirigido por Alejandro Agreste, tá? Tem um roteiro de David Alburn. E é um filme de romance fantástico, também mescla temas como fantasia e até ficção científica, porque fala sobre viagem no tempo. Então, nós temos aí dois personagens. O Alex Wyler, interpretado por Keanu Reeves, que vive em 2006, tá? E temos Sandra Bullock, que interpreta a personagem Kate Forrester, que compra a Casa do Lago, não sabendo ela que no passado, está vivendo ali o Keanu Reeves. Então, o Keanu, que faz papel do Alex, vive em 2004 e a Sandra Bullock está no futuro, vivendo em 2006. Estão compartilhando a mesma casa. Diga-se de passagem que esse futuro é apenas a diferença de 2 anos. 2 anos. Né? De 2 anos. E eles se encontram dentro da mesma realidade. Da mesma realidade. Mas através de cartas, né? Através de cartas. Você que adora cartas. E é tema do meu romance, tema né? Do seu romance. Meu romance que eu estou produzindo, então... E aí eles descobrem uma maneira de se comunicar e acabam ali trocando cartas através do... Como é o nome daquela caixinha? De um portal, diga-se de passagem. De correspondência? É uma caixa de correspondência. Isso, a caixa de Mas ali é um portal, na realidade, disfarçado, que é colocado ali as cartas, e ele recebe lá no futuro. É uma ligação interessante, mas é coisa para se pensar, sabe? Com certeza. Então é um filme que fala sobre viagem no tempo, fala sobre amor. Eles se encontram num outro tipo de tempo, né? Então é um romance disfarçado ali de uma poesia, né? Tem um cachorro que faz papel ali dos 2 tempos, é o cachorro dele que na verdade ela acaba adotando no futuro. E é um filme que fala também sobre como nossas ações podem influenciar o futuro. Tem uma cena muito interessante que o Keanu, ele planta uma árvore em homenagem à amada, né? Em homenagem a personagem de Sandra Bullock, e imediatamente a árvore nasce no futuro. Quer dizer, uma árvore que levaria 2 anos, mas como ele plantou 2 anos atrás, ela aparece ali. A relatividade do tempo aí, no caso, né? Agora, eu confesso a você, senhor Neil, eu até hoje não encontrei uma lógica nesse filme. Olha, eu tenho assim um palpite, sabe? Sim. Por isso que eu tô falando da relatividade do tempo, se não me engano, de Einstein, né? Então, porque nós temos planetas, como eu já falei aqui em outros programas, a gente comentando, que a Terra 24 horas, né? 24 horas, ela dá 24 horas, 365 dias no ano. O movimento de... Minha mãe está no estúdio aqui, ela sabe. 300... Mãezinha, o movimento de translação rotação. Ao redor do Sol, né? Ela está confirmando ali ao redor do Sol. Esse é 365 dias. Então, E o movimento de rotação
é 24 horas. O que nós temos de 24 horas para dar essa volta, tem planetas que passam um ano terreno para dar uma volta no Sol. Então, ou seja, enquanto um está passando rápido demais, outro está lento demais. Eu acredito que é por aí que talvez o filme queira abordar esse assunto, a caixa, né? Porque se ele plantou uma árvore aqui e 2 anos depois, lá no futuro, ela já nasceu lá, claro. Claro. Agora, uma coisa interessante, eles, não vou dar spoiler, e dando ao mesmo tempo, ocorre um encontro aí no final. Sim. Esse encontro, cá pra nós, nunca poderia ter ocorrido, porque ele sempre está atrasado 2 anos, mesmo que ela ficasse de pé ali 2 anos, vamos supor, nem sem fazer nada, esperando ele chegar. Sim, mas... Ele ainda estaria atrasado 2 anos. Sim. No momento que ela chegasse até ela, não era ela do tempo dele que estava se comunicando, era ela do futuro. Então, na verdade, tem uma falha de roteiro ali. Talvez o diretor... É a licença poética. Talvez o diretor tenha escondido a caixa do tempo. Ali é a caixa do tempo das cartas. Mas ela pode ser que tenha escondido a caixa do tempo. Talvez seja a própria casa. Não confunda a caixa com a casa. Talvez seja a casa, né? E é onde ele entra e já aparece lá no futuro. E já aparece no futuro. Pois é. Passagem oculta. E é um filme muito bonito. É bonito, é interessante para assistir. Que fala também sobre a arquitetura, né? Porque o pai do Alex, que é o personagem interpretado por Keanu Reeves, ele é um arquiteto. Sim, um arquiteto. Também interpretado por um ator fantástico, que é o Christopher Plummer. Eu adoro o Christopher Plummer. Com certeza. É um filme que fala sobre arquitetura. Inclusive, a Casa do Lago é um projeto arquitetônico do pai dele, que fez aquela casa em uma homenagem à mãe do Alex, né? E o Alex vai morar lá. Então é uma casa de vidro maravilhosa. Dá pra ver o lago todo ali, né, do filme. Onde o sol entra por todos os lados. Feito por destacas embaixo, né? Tem um nome para esse tipo de engenharia, mas eu não sou arquiteto, sou cineasta, então eu vou chamar de estacas. Não chega a ser palafitas, não, porque palafita é palafita, né? Palafitas. Pois é, mas por falar em palafitas, nós temos alicerces poéticos no programa de hoje também, não é? Com certeza. A Casa do Lago do Com certeza. Na hora você diga aí que eu vou prestar hoje uma homenagem. Ah, é? Vou prestar uma homenagem. Eu trouxe aqui no telefone, eu vou até localizar aqui, uma poesia de um escritor, né? Que ele é muito especial, tá? Então eu queria prestar essa homenagem. Eu não vou dar spoiler, vou deixar você no suspense. Ok, então vamos prestar homenagem, porque já a gente tem que passar mais outro filme. Pronto, então vamos lá. Vamos direto ao que interessa. Eu estou ligando aqui só para poder deixar no suspense, mas na verdade não está aqui. Está aqui dentro, Olha só. Está aqui dentro do meu livro Incrível Amor, né? Vou mostrar a capa de novo aqui, para quem nunca viu, é essa capa aqui, ó. O Incrível Amor, tá? Ele tem aqui um tópicozinho, como não sei como é que chama o tópico, né? Acho que é tópico, né? Um capítulo, né? Um capítulo, que está em homenagem, nada mais, nada menos do que Vitor Augusto Xavier. Obrigado. Eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a você em todos os meus livros, diga de passagem, tem Vencendo o Tempo, vai ter esse, vai ter os outros também. Você vai estar lá, ó, naquele cantinho lá. Um brinde a isso. Muito especial aqui, ó, no coração. Mais um brinde. Só não pode bater forte, senão quebra a caneca. Vamos lá, vamos fazer essa homenagem. Olha, é por falar nisso, café, né? É café, mas não chega a ser café. Aqui é o café que eu diria que é um estímulo à vida, que é o amor. Eu acredito que seja nesse sentido. E o título do poema fala assim: Adoça-me. Você sabe que poema é esse? Eu acho que eu já estou lembrando dele. Mas pode falar. Pois é. Pode recitar. Adoça-me. O título já é convidativo, né? Adoça-me. Adoça-me. Confeita-me. Açucaradamente em teus versos recheados. Achocoladamente. Quase não sai. Achocoladamente em tua cobertura. Moça de sabores e diversos, efeitos, confeitos, feitiços, mistura-me ao teu preparo, suja-me com teu fermento, envolve-me ao teu sorriso,
ao teu doce sabor, ao teu doce mistério. Rapaz, foi eu que escrevi isso? Foi você que escreveu, tá aqui, ó. Vitor Augusto, filho do autor, página Eu realmente 128 estou do meu livro. impressionado Incrível com o Amor. poema, viu? Muito bom. E hoje eu não vou falar de mim. Eu devia estar inspirado. Hoje eu vou falar de você. De mim? Os poemas hoje do programa Café com Poesia Ixi, mano. é homenagem ao meu filho, Ele Vitor Augusto Xavier, vai me entregar. cineasta, o meu assessor literário, é quem faz os prefácios aqui, tudo direitinho, né? E ajuda-me, não adoça-me somente, Sim. mas ajuda-me também a editar os meus textos, revisar. Tá certo, então. Então, é a parceria perfeita. Bom, eu até me teletransportei para outros mundos com esse poema aí, viu? E, inclusive, lembrei de um filme que eu assisti semana retrasada, que é o Tron. Sim, o Tron. Você gosta do Tron? Esse é o 2? Esse é o 3. O 3, já tem o 3, né? Filmes. Eu lembro do primeiro que eu assisti. Aliás, se eu não me engano, assisti o primeiro. Eu assisti o primeiro e assisti o segundo também. Esse terceiro ainda não vi, não. Olha, o Tron, ele é uma série de filmes muito interessantes, porque fala sobre a possibilidade de teletransporte, mas não teletransporte nesse mundo aqui, mas o teletransporte do ser humano para um mundo digital. Ou seja, o criador do Tron, ele pensou em como seria o mundo dentro de circuitos, dentro ali de peças de computador, como é que a informação seria visualmente falando, né? Então ele até brinca ali, eu imaginava ruas como se fossem circuitos, prédios como se fossem aqueles, eu esqueci o nome agora na eletrônica, né? Aqueles capacitores, né? Então ele cria ali uma cidade, um mundo que ele denomina de Agrade, onde o protagonista, que é o Kevin Flynn, que é um programador fantástico no filme, ele é dono da Encom, que é uma empresa de tecnologia, ele cria ali essa grade, tá? E o diretor, ele proporciona a gente justamente uma alegoria, né? Uma metáfora de como seria seres humanos viverem dentro do mundo digital. Então, assim que o Kevin Flynn é transportado para dentro da grade, logo ele se aporta ali com capacetes, com uniformes, as motos aparecem, motos de luz, todo o ambiente é iluminado e, claro, tem referências digitais, né? Sim, sim. Tudo tem sons de computador, as motos elas se movimentam de formas bastante simétricas, justamente representando ali os circuitos, né? Esse foi o primeiro, tá? Lançado na década de 80. E o que eu mais gosto é o segundo, o Tron, o Legado, que é aquele que a gente assistiu. O Legado, eu gosto do Legado, eu assisti ele, eu achei muito interessante. A criatividade, inclusive, né? Criatividade ali dos dois mundos, né? E também papel duplo, né? Dos atores ali que estão fazendo, né? Em realidade diferente, embora dentro do mesmo universo ali. E é um filme, né, uma série de filmes que ela fala justamente sobre relação de pai e filho. Quer dizer, no primeiro Tron, o Kevin Flynn fica preso na grade, né? E aí, no segundo, o filho vai em busca do pai ali dentro da grade. E se transporta para dentro de um universo fantástico, onde vive ali toda uma população de inteligências artificiais. Sim, já desde essa época aí já existia, ele claro, descobre, né? Que dentro do computador tem seres que ele denomina de ISOs, né? Tem os programas, Sim, tem os os usuários e tem os ISOs. Então, o primeiro, chamado de Tron, uma Odisseia Eletrônica, foi lançado em 1982, tá? Dirigido pelo seu próprio criador, tá? O Steven Linsberger. O segundo filme, lançado em 2010, tem a direção de Joseph Kosinski, que dirigiu mais recentemente agora o Top Gun Maverick. Top Gun. Né? E o Fórmula 1, que nós assistimos no cinema. Não foi igual os outros, vai ser outra história. Exatamente. Mas não dá para tomar um cafezinho assistindo. Dá. E o Tron, o Legado, ele é uma obra de arte. Esse filme é visualmente vislumbrante. O Joseph Kosinski é um diretor visionário, ele é um arquiteto e ele transporta para o cinema todas esses princípios arquitetônicos, esses princípios estéticos, tá? Então o filme volta aí com a estrela Jeff Bridges, que faz papel de Kevin Flynn.
Tem também a participação de Olivia Wilde, interpretando a Izu Quora, né? E tem também o Garrett Hedlund, que faz papel do Sam. A trilha sonora é feita por Daft Punk, uma trilha sonora fantástica. E o terceiro, dirigido por Joaquin Ronin, tá? E tem aí a participação especial da Gillian Anderson, que fez Arquivo X. É um filme também excepcional, não chega aos pés dos outros, mas tem ali uma outra pegada, que é como seria os programas saindo do computador e indo para o mundo real. Então nós temos ali tudo acontecendo agora no mundo real.
Bom, senhor Ademilton, o nosso programa está chegando ao fim. Vamos recitar um poema aqui. Eu quero fechar. Pra terminar, Eu né? quero fechar Com aqui chave de ouro. com chave de ouro. Eu estou vendo aqui um poema muito. Porque senão Cássio vai entrar aqui no estúdio e vai teletransportar a gente para a grade. Tem dois poemas interessantíssimos, mas eu vou ler aqui, deixa eu ver. Eu gostei desse aqui. Águas calmas. Suas águas. Posso recitar? Vamos lá, rapidinho. Águas calmas. Suas águas calmas serenizam meu navegar. Flutuam sobre mim. Faz de mim sua correnteza. Mergulho dentro de ti e nado para o fundo. Afogo-me em seu fluido. Faço parte de sua completude. Eternizo-me em teu leito, como um tesouro perdido ao mar. A sua joia se tornar. Que maravilha. Eu não sei para quem você escreveu isso aqui, mas não é possível. Você também, claro, a veia poética aí. Inspirações. Né? A veia poética aí. Não vou entrar no particular da poesia, mas é uma poesia muito profunda, né? Que fala de um sentimento aqui, de amor, realmente. Uma coisa muito íntima, né? Com certeza. Então traz assim essa beleza, né? E fechamos que a com- poesia, ela realmente passa a beleza, né? E fechamos com chave de ouro aí, né? O programa de hoje, com esse poema. Sim, e esses sim. dois filmes maravilhosos, Tron, o Legado, Tron Ares, Tron, Odisseia Eletrônica e A Casa do Lago, tá? E o Incrível Amor para vocês comprarem no site do Poeta. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima semana. Tem uma semana repleta de café, poesia e... Cinema. É isso aí. Obrigado a Nos vemos todos. na próxima. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Olha, e depois aí de café com cinema e poesia, muita arte e cultura juntinho. Agora a gente volta a falar aqui então sobre as notícias e claro, a gente vai falando aí então por muitas coisas, ó. A gente teve aqui um pouquinho de tudo hoje no programa, né? E a gente fala em um pouquinho de cada coisa. Bom, amanhã a gente vai voltar aqui com mais informações falando então aí também sobre o Novembro Azul que já está chegando. A gente fala então de um mês aí de campanha, um mês de consciência. Além de que esse mês de outubro, gente, foi um mês super importante. É uma campanha do Se Toque, é uma campanha de entender, cuidar do seu corpo e, claro, preservar a sua saúde. O Outubro Rosa, ele traz, então, a campanha contra o câncer de mama, também o câncer do colo de útero. A gente sabe que é um câncer muito, muito agressivo e que é uma das causas de mortes de mulheres aqui no Brasil. O câncer do colo do útero é um câncer que mata, é um câncer agressivo e que traz ali muitas coisas ruins à saúde daquela mulher. As consequências dele são muito agressivas. A mulher emagrece muito, tem muita hemorragia, de fato traz ali coisas trágicas. E é um dos tipos de câncer que é pouco falado. Hoje, quando se fala no Outubro Rosa, se pensa logo no câncer de mama, no Se Toque. Mas existem também outros tipos de câncer que agridem, que trazem ali letalidade a muitas mulheres. Então, a gente finaliza o mês de outubro com essa campanha do Se Toque, do Se Conheça e, com certeza, respeite o seu corpo, os sinais que o seu corpo dá. Às vezes a gente sente algo diferente, a gente percebe que o corpo não está tão saudável
e tem medo até de ir ao médico por conta de diagnóstico ou do que pode vir a ser descoberto. Mas nós, quanto mulheres, a gente precisa se conhecer, se olhe no espelho, entenda o seu corpo e não acredite em tudo que você lê na internet, hein? Às vezes, aqueles sintomas que se assemelham ao que você tem não é o sintoma do seu real problema, não é o diagnóstico do que você tem. Às vezes, quando a gente sente algo, já corre lá para o Google, faz aquela pesquisa de que está sentindo dor aqui, dor ali e o que pode ser. Aparecem vários tipos de doença e dali sua mente já começa a trabalhar em cima daquelas possíveis doenças, daqueles possíveis diagnósticos que nem fazem parte do seu quadro clínico. Então, procure por um médico especialista, um mastologista, um ginecologista. Se toque, conheça o seu corpo. Existem alguns sinais do câncer mesmo de mama. O peito, ele começa a ficar com um aspecto de casca de laranja. Os seios ficam em formatos diferentes, em tamanhos e até mesmo colorações da auréola diferentes. Pode acontecer de saírem secreções, pode acontecer também de sentir dor, muita sensibilidade em uma das mamas. Então, os seios, ou como a gente chama, nós mulheres, você mulher de casa, toque nos seus seios, nos seus peitos, nas suas mamas e se conheça. Conheça do seu corpo, busque entender como a sua saúde está. Consultas ginecológicas precisam ser feitas pelo menos uma vez no ano com todo aquele aparato de exames. É importante que ao menos de 3 em 3 meses você faça essa consulta, ao menos, tá? No mínimo de 3 em 3 meses, uma consulta com o ginecologista para fazer aquele check-up, investigar o que você tem, se tá tudo correto. Ciclo menstrual também fala muito da sua saúde. E esse ciclo precisa estar regulado, nos dias corretos e principalmente com fluxo normal. Fluxo menor ou maior já é um sintoma para procurar uma ajuda médica. Pode ser algo relacionado ao seu estresse, que o fluxo aumentou ou diminuiu, pela ansiedade, pela correria, alimentação, ou pode ser um sinal ali de que o seu corpo está te dando alerta para algo simples ou algo mais grave. Então é importante que você se conheça, que você se cuide, porque só assim a gente vai conseguir então ter uma vida com saúde, com muita qualidade de vida. Então esse é um mês importante, porque nós mulheres, a gente precisa falar então e se conscientizar. Daí dar ao ginecologista, ao mastologista, entender que depois de um diagnóstico, que mesmo que seja tão difícil, ainda existe vida. Esse foi um mês de campanha. Hoje já é 30 de outubro, o mês está finalizando e a gente finaliza aqui Quanto TV, essa campanha tão especial para todas nós quanto mulheres, né? Se ame, se toque, se cuide, entenda sobre o seu corpo e, claro, busque por ajuda médica. A gente vai trazer aqui também para o Novembro Azul, que é um mês de campanha, conscientização, então, sobre a saúde masculina, contra, então, o câncer de próstata, o diagnóstico precoce. Quando a gente fala em campanha, a gente fala em prevenção e tratamento pós-diagnóstico. O câncer de próstata é um tipo de câncer que mata. Ele aparece ali trazendo alguns sintomas, como se fosse uma micção urinária ou até mesmo outros problemas na saúde. Mas ele não é o fim. O câncer de próstata, ele tem sim um tratamento adequado e que pode ser muito eficaz para vários casos. Então, essa campanha é uma iniciativa trazendo ali orientações médicas, trazendo também a consciência de fazer os exames de rotina, o toque retal que é feito pelo médico, o exame de PSA também. A campanha ela visa quebrar esse estigma, esse tabu que existe e de que cuidar da saúde, cuidar de si é somente uma atitude de mulher, coisa de mulher não. É uma coisa de homens, mulheres que se amam e querem viver bem. Então o Novembro Azul está chegando. Existem exames aí preventivos, o toque retal, o PSA, que é um antígeno prostático específico,
Homens com mais de 50 anos devem sim fazer consultas periódicas com o urologista, exames de rotina. A recomendação também é para homens que já tenham o histórico familiar. Vale aí para quem já tenha a partir de 45 anos. Olha, tem a partir de 45 anos algum episódio na família, um tio, um primo, um irmão, um avô, um pai, que teve o câncer de próstata, é hora então de buscar pelo urologista, fazer os exames. Então, os fatores de risco estão realmente as questões familiares, o histórico, também a obesidade, que traz aí alguns problemas, comorbidades físicas, você precisa estar de olho, porque também pode trazer ali um fator de risco. Os sintomas trazem aí poucos. Na fase inicial não é tão perceptível. Pode se passar ali como uma micção, uma infecção urinária, então pode ser confundido. Então é somente um médico que pode dar o diagnóstico, tá? Nada de se autodiagnosticar em casa, tomar remédio sem nem saber o que está acontecendo, tá bom? Então é hora da gente se cuidar, entender que o nosso corpo, gente, é uma máquina perfeita e complexa. E para que essa máquina funcione da maneira correta, do modo correto, a gente precisa então fazer com que ela tenha manutenção. E essa manutenção vem através dos exames, das consultas, da boa alimentação, boas noites de sono e também atividade física. A atividade física é crucial. Então, se a gente cuida do nosso corpo, a gente tem boas respostas. E essas respostas virão através aí da saúde, da qualidade de vida. Então, a gente vai trazer aqui um mês de campanha azul, o Novembro Azul, para você de casa que nos acompanha, com médico, urologista, com enfermeiras também, e relatos de quem também passou pelo processo. E a vida continua, porque quando chega esse momento de receber um diagnóstico como uma doença tão triste, tão trágica como essa, às vezes o mundo abre, o chão abre, para na sua frente, parece que as coisas nunca irão melhorar. Mas eu quero te falar que existe vida depois de um diagnóstico como esse, existem remédios eficazes, médicos capazes e que fazem com que o seu tratamento seja mais rápido, com certeza traga ali resultados que você merece, um resultado com vida e vida em abundância. E toda terça-feira tem Bem Viver, tem dicas aí de saúde. Por isso, se você quer viver bem, com qualidade e longevidade, não perde. Bem Viver toda terça-feira às 10h30 da manhã. Não esquece, hein? Fica conectado com a gente, ligadinho através do Instagram, através também aqui do nosso YouTube. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque é importante de chegar a notificação. Você entra, assiste. Vale ressaltar que o nosso programa, gente, ele reprisa, tá? Então, a partir de 1h a gente volta com o TVI News. À noite tem TVI News e à tarde tem a segunda edição. É o TVI News da tarde, com muitas notícias, apresentado aí por Joab Paiva, que traz para vocês muitas notícias e entrevistas, tá? Ele sempre traz aí assuntos importantes, pertinentes aqui, de não só Itabuna, mas de toda a região, com personalidades políticas, pessoas atuantes na sociedade. Então é importante que você já fique conectado aqui com a gente, viu? Aliás, durante todos os dias, né? E hoje, quando acabar aqui o TVI News, vai ter também aí o Alerta Cidade com o Denilton Santos, que vai trazer para vocês também muitas informações, muitas notícias, então. E a gente vai passar por esse processo todo, né? TVI News, depois Denilton Santos, depois TVI News, a segunda edição, a segunda parte com o Joab, e a gente retorna à noite, hein? A gente tem esse compromisso todos os dias. Bom, a gente tem algumas notícias aqui também para falar com vocês, então. E olha, final já de outubro, mês acabando, e é considerado então já aí o dia 30 e dia 31 nas capitais da cidade, o dia do Halloween, dia aí de fantasia, o dia que a criançada passa pelas portas recolhendo ali os doces, com muitas fantasias. E assim, tem alguns famosos já apostando aí nas festas do Halloween.
E a gente traz aqui para vocês algumas dessas curiosidades, porque a criançada adora, hein? É muita festa fantasia. Aproveita então para usar e abusar da criatividade dos filmes de terror, que pra aqui, gente, pra mim, ó, não gosto não, hein? Filme de terror, já assisti bastante, mais nova. Acho que quando a gente tá mais novo, sente aquela adrenalina maior. Hoje em dia não tenho mais tanta vontade, não. As festas fantasias acontecem aí agora nesse período de final de ano. Amanhã, na sexta-feira, que cai no dia 31 de outubro, uma sexta-feira, provavelmente em alguns lugares aqui da cidade, as pessoas estarão ali fantasiadas, participando de festas, de resenhas e momentos ali entre amigos com muita fantasia de terror, além dos filmes também que chegam aí ao topo, né? Alguns dos filmes ficam aí como Sexta-feira 13, né? Aquele filme, meu Deus do céu. É assim, o terror, tem o Pânico na Floresta, tem diversos outros, mas esses são aqueles mais antigos, que lá em 2015, 2018, as pessoas tinham mais o costume de assistir. Eu acredito que existe toda uma geração de que aproveitou bastante ali aqueles filmes que passavam já tarde à noite, gratuitos. Hoje em dia, com a Netflix, a gente vê aí várias opções para serem assistidas. E ó, dá para você aproveitar em casa, reunir a criançada, colocar filmes aptos para eles. Existem desenhos que também trazem ali esse dia de Halloween. Então, para as famílias que são adeptas a esse dia, fantasiar a criançada, usar e abusar com a criatividade. Então, a gente já viu aí alguns artistas também usando bastante a criatividade, trazendo ali uma das personagens, gente, que é muito pedida pela criançada, é a Wandinha. Eu vou pedir para o Cássio colocar aqui para a gente também já uma imagem aí. A Wandinha, para quem não conhece, faz parte ali, é a personagem, então, da família Addams. Ela entrou, então, ali no top 10 dos filmes mais assistidos, das séries mais comentadas, e a criançada adora, hein? Aquela mãozinha que faz a dancinha, que a criançada ama. Particularmente, nesse momento agora de Halloween, eu tô vendo ali muitas famílias utilizando a criatividade também para utilizar o quê? Todo mundo em casa, dá para brincar, todo mundo consegue então aproveitar com as fantasias. E não seria diferente, né, gente? Não seria diferente. Os famosos estão utilizando aí da criatividade também para fazer com que esse dia seja um dia bem proveitoso. Olha só, essa daí é a personagem, a Wandinha, que a criançada adora. Lá em casa mesmo, minha irmãzinha teve uma fase apaixonada pela Wandinha, e ai de quem não quisesse, hein? Ai de quem não quisesse arrumar, fazer as trancinhas, colocar roupinha preta, e tem em toda a família. A gente também tem um vídeo, Cássio coloca pra gente, de alguns dos famosos aí também, utilizando da criatividade. Olha só, essa daí que é a Wandinha da mãozinha. Gente, essa roupinha, ó, em alguns lugares, até mesmo no centro das cidades, a gente já consegue ver. Em alguns lugares já tem ali de todos os personagens, né? Então essa daí é uma das apostas para esse Halloween, para esse dia 31. E assim, gente, aqui em Itabuna, eu acredito que não existe tanto essa tradição, mas nas capitais aí, São Paulo mesmo é um dos lugares onde naqueles condomínios as crianças ficam passeando, e até pelas ruas existem decorações também, os bairros ali em que as casas ficam decoradas e tem aquela abóbora laranjinha. Então, a criançada adora pegar ali os doces e se torna realmente um dia ali de diversão, né? Para finalizar o mês de outubro, desde que seja feito tudo com muito carinho e que as crianças consigam aproveitar bastante. Então, quem sai ganhando nisso tudo é a criançada, né? É a criançada que acaba ganhando com tudo isso, porque é um dia super diferente, é um dia que dá para aproveitar. Então, assim, as fantasias são aí, gente, com muitas pinturas faciais. As maquiadoras também aproveitam aí para fazer os personagens. E elas com certeza saem ganhando também, né? Podendo expressar arte, porque eu acredito que existem diversos modos da arte ali ser impressa. Então, em um deles
é nesse dia, né? A galera aproveita para criar bastante, aproveita para fazer ali também as ornamentações, as decorações em casa. Então é importante, olha só. A família Militão também aproveitou aí esse dia e fizeram ali todos, hein? A Tainá vestida então de mortiça, a criançada ali, Vandinha, ó, a mãozinha, essa mãozinha aí é engraçadinha demais. E a criançada aproveita para brincar. É a família então do jogador Éder Militão. Pode colocar pra gente que aproveitou aí a noite de ontem, uma noite de Halloween em família. A influenciadora Virgínia Fonseca também utilizou ali as redes sociais mostrando a fantasia dela de Cruella, junto aos filhos, a mãe e também o jogador Vinícius Júnior, que aproveitou ali um personagem de um palhaço. Olha só, a Virgínia com a criançada aproveitou ali as Marias, o José, todo mundo vestido de Cruella, os Dálmatas. Esse é um filme, gente, clássico, tradicional, que todo mundo já assistiu. Eu acredito que toda a família brasileira já assistiu a esse clássico, né? O 101 Dálmatas. Eu acho que fez parte aí da infância de muitas pessoas, de muita família. Eu particularmente gostava, amava assistir esse filme. Era um filme que trazia aquela dosinha dos animais, e a gente já ficava com o coração assim na mão, mesmo sabendo o final, que tudo ia acabar bem, mas sempre fica, né? Eu acredito que esse é o gostoso dos filmes, esse suspense no ar, mas ela aproveitou aí bastante a noite também com a família, para fazer com que fosse ali bem bacana essa noite de Halloween. Aqui no Brasil também, outros artistas, outras famílias famosas aproveitaram também. Essa imagem aí, ó, os personagens, e também tem a galera aproveitando para usar a criatividade nas fantasias, hein? Dá para aproveitar também a criatividade. Outro personagem que está sendo muito procurado é o Máscara. Muitas pessoas utilizando aí, então, esse personagem, utilizando as máscaras ali. A gente sabe que esse também é um clássico, tá? É um clássico. O Máscara fez parte aí, acredito que de muitas infâncias. A minha particularmente fez, eu ficava já na expectativa dele colocar aquela máscara com cachorrinho, se transformar. E assim, a infância é o momento de se guardar memórias, né? E essas memórias, quando elas são regadas assim de criatividade, momentos lúdicos, permanecem por muito tempo, né? A gente tem essa questão de fazer com que os momentos se tornem ali mais marcantes, né? Quando a gente aproveita em família, principalmente, ó, essa criançada aí de hoje, 2025, século 21, traz ali tantas referências nas redes sociais de tantos personagens que fica até difícil ainda a gente reproduzir em casa, mas fica aí algumas das dicas para quem quer utilizar aí fantasias nesse Halloween, nesse último dia de outubro. E ó, já estamos chegando ao fim do programa de hoje. Quero lhe agradecer por seu carinho, por sua audiência, e lhe dizer que amanhã a gente volta. Amanhã é dia de O Assunto É. A gente vai trazer notícias também de Vitória da Conquista, lá com o Gustavo, nosso correspondente. E, gente, amanhã a gente vai trazer muitas informações, muita coisa boa, já falando aí então sobre o Novembro Azul, trazendo ali referências para você de casa que nos acompanha, entender um pouco do que é esse mês de conscientização contra o câncer de próstata e com certeza, além de muitas informações, trazer também aqui entrevistas nesse mês de novembro. E ó, tem Enem tá chegando, hein? Enem 2025 tá batendo nas portas, já é na próxima semana. Próximo domingo tem Enem. Então a gente traz muitas diquinhas aí já amanhã para você começar o seu mês de novembro de olho, hein? Começar o mês de novembro de olho, porque ó, Enem tá chegando e não dá para vacilar. Serão 2 domingos bem cansativos, puxados e que você com certeza precisa ter essa preparação e as nossas dicas também chegarão em ótimo momento. Por isso, lhe agradeço por sua audiência, o seu carinho. Eu já quero aqui deixar para você registrado que nesse domingo vai acontecer aí o nosso sorteio do Bahia Sul Show de Prêmios. Para você de casa que quer contemplar, já adquire a sua cartela da sorte, seu título da sorte. Para você que contempla também, a gente sabe, hein? Esse dinheiro chega em boa hora, além de serem quatro oportunidades de prêmio, também tem as rodadas da sorte.
E além de tudo, adquirindo o título da sorte, você ajuda instituições filantrópicas, ou seja, muitas casas de caridade, de apoio, cuidado a idosos, criança e, claro, instituições que com certeza recebem aí com muito carinho toda a sua ajuda. Por isso, fica ligadinho aqui com a gente, porque domingo os nossos estúdios recebem aí mais um sorteio especial. E você continua ligadinho aqui na TVI, porque vem aí Alerta Cidade com Denilton Santos. Beijo carinhoso, fiquem com Deus, boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.